Relacionamento com o cliente. Um tema importante. Complexo. Quem nunca ouviu aquela frase de que arquiteto também tem que ser psicólogo, né? Sabia. Acho que a gente escuta isso todo dia e a gente pratica isso todo dia, né? Não só escuta. E até uma curiosidade, só um parênteses aqui na história. Tanto eu quanto o Ralph, quando a gente estava na faculdade, a gente fez teste vocacional pra saber o que a gente ia querer fazer da vida. E os nossos 2 testes, a gente nem se conhecia ainda nessa época, deram arquitetura e psicologia como opção. Na época eu falava assim, O que eu não sabia é que se eu escolhesse arquitetura, eu ia virar psicólogo também. Eu não tinha essa noção. E eu não tinha noção de que as coisas se relacionavam, de certa forma. Eu falava, meu Deus, eu tenho vocação pra coisas tão aleatórias, assim, diferentes uma da outra. E não, elas têm muita relação. Eu confesso que quando eu li que era arquitetura, ok, Já esperava, né? mas quando eu li psicologia não fez muito sentido. Mas hoje trabalhando eu entendo. Eu entendo muito, muito, muito. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas estratégias aí, né, que a gente tem que usar pra atender os clientes e alinhar toda a rota ali que a gente vai ter com eles, porque sem um bom relacionamento a gente não tem sucesso em um projeto. Aqui no escritório, inclusive, a gente conversa muito entre a gente sobre isso e fala até para os clientes abertamente, independente de qualquer coisa, óbvio que a gente sempre quer fechar todos os projetos, né? Mas para eles escolherem aquele profissional com o qual ele tiver mais sinergia, tiver uma empatia maior, porque é um processo muito longo, com vários altos e baixos e muitas coisas acontecendo nele. Então, a escolha do profissional é primordial. E de uma certa maneira, em alguns projetos, a gente acaba escolhendo o cliente também. É uma coisa meio louca. Eu acho que tem que assim. ser uma troca, né? Tanto a gente tem que estar confortável em atender aquele cliente, como o cliente também tem que estar confortável com a gente. Por isso que a gente preza muito por fazer uma reunião de orçamento e a gente se conhecer, nem que seja virtualmente. Mas eu acho que essa troca ali de um primeiro contato é muito importante até pra gente tomar uma decisão, assim, de se a gente realmente vai querer seguir com aquele projeto, porque a gente consegue sentir um pouquinho da pessoa ali, né, nessa primeira conversa. Então eu acho que qualquer bom relacionamento começa com alinhamentos de expectativas, tanto nós com o cliente, quanto o cliente com a gente. Posso dar um exemplo? Pode. A gente, quando começou o nosso relacionamento, a gente teve uma conversa. É verdade. Que foi importante. Foi. Sobre ter filhos ou não. Se nós tínhamos esse mesmo alinhamento. E foi a partir dali que a gente decidiu que realmente a gente continuaria o namoro, né? Porque, por exemplo, pra mim sempre foi um sonho ser mãe. Então, E se o Ralph pra falasse pra mim também. que ele não queria ter filhos, eu provavelmente não teria continuado esse relacionamento. Porque era uma expectativa que era muito importante pro processo dar certo. Com certeza. Processo, o relacionamento funcionar. Mas eu acho que é uma boa relação, exemplo. assim, de exemplo, né? Com o cliente é a mesma coisa. A gente tem que começar um projeto já alinhando tudo isso. E, obviamente, a responsabilidade de alinhar essas expectativas vem do profissional que está sendo contratado. Somos nós que temos que deixar tudo muito claro para o cliente o que vai acontecer, as etapas que ele vai percorrer, deixar isso de uma forma visual, porque ele não é técnico, ele não sabe todos os termos, muitos deles estão passando pela experiência de um projeto pela primeira vez, e a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Pra gente é o nosso dia a dia, pra eles não. Então, ter isso tudo muito bem alinhado faz o processo ser mais tranquilo e a gente evitar, né, qualquer intercorrência aí nesse sentido. E isso se aplica também à questão do briefing, né? Porque o briefing, ele tá inserido nessa parte de comunicação, de relacionamento, porque pra gente também ter um projeto de sucesso ali, que o cliente fique satisfeito, a gente conseguir fazer um briefing bem feito, captar a necessidade dele, entender a demanda daquele cliente, tudo isso envolve essa questão de comunicação, de relacionamento e tudo mais. E aí, nesse sentido, para essa relação dar certo, todos os prazos, os cronogramas têm que estar muito claro na cabeça de todo mundo. Muito alinhadinho. Muito alinhadinho. E não só na cabeça, como escrito, em contrato. Sempre que possível, a gente entregar para o cliente um arquivo onde ele consiga ver todas as etapas, consiga de forma visual entender que ele vai do ponto 1 pro 2, pro 3, pro 4. Muito importante. Pra gente não começar a atropelar, eventualmente, algum item que ia ser resolvido só lá na frente. E, de vez em quando, se isso não ficou tão claro, explica,
e segue o caminho normalmente. E isso implica também em manter uma comunicação constante com o cliente. A gente já teve um episódio aqui que eu acho que serviu de aprendizado, um aprendizado muito grande pra gente, de um cliente um pouco mais complicadinho, assim, porque tem cliente que é mais desapegado, ele não exige um contato direto o tempo todo, mas tem alguns clientes que eles são mais carentes, diríamos assim. A gente sabe que existe, né? E a gente teve um episódio de uma vez que eu passei por um probleminha de saúde, assim, que eu tava foram 15 dias da minha vida um pouco mais difíceis ali, que eu tava passando por um probleminha pessoal. E nesse meio tempo, a líder de projeto que tava cuidando desse cliente, ela também passou por uma fase ali que ela... Tava com problemas pessoais. Nós duas com problemas pessoais, e a gente acho que ficou 15 dias, acho que uns 12 dias sem dar um retorno lá para um cliente. Na verdade, o prazo de contrato acho que venceu em um dia e a gente mandou uns 4 dias depois, assim. Só que desse dia que venceu até o 4º dia que foi enviado, a gente não apareceu, não deu sinal de vida. Então, a gente falhou, né, no sentido de comunicação. E aí esse cliente, assim, foi um estresse. Mas um estresse que vocês não estão entendendo, assim, ele surtou, como se a gente não estivesse cuidando dele, como se a gente não estivesse dando o devido respeito que aquele cliente merecia dentro do escritório. A partir desse momento, a gente nunca mais teve uma relação tranquila com ele, assim, Não. Ele nunca superou esse fato. Ele não conseguiu superar. Apesar de eu explicar, pedir desculpa, que nós duas estávamos passando por um problema naquela semana e que a gente acabou se ausentando por uns dias e aí acabou embolando alguns prazos. Não foi suficiente, ele não aceitou. A nossa relação ficou conturbada até o final do projeto. Então, assim, ficou bacana o projeto. Ficou, deu tudo certo e tal. Mas, assim, foi um cliente que a gente perdeu o contato, sabe? A gente não conseguiu manter essa relação que geralmente a gente mantém. Bastante. Por quê? Porque a gente deu uma escorregada nessa questão de comunicação e de relacionamento com ele. E foi uma falha grande nossa, né? Apesar da gente fazer sem querer, mas é uma coisa que hoje eu já não deixo isso mais acontecer. Então, serviu de um aprendizado de que a gente não pode simplesmente sumir em um projeto e achar que o cliente, beleza, ele não tá esperando uma resposta nossa, né? Eu acho que até no sentido, nesse caso aí a gente dificilmente perde prazo aqui dentro do escritório, mas foi um prazo que foi perdido, foi até pequeno, não foi 4 grande. dias, né? A gente não pode falar de um super atraso, mas não é comum da gente fazer isso. Eu acho que aí o que mais pegou foi a falta de comunicação durante esse período. Se a gente tivesse mandado uma mensagem antes, falando, olha, fulano, vamos atrasar alguns dias porque aconteceu um problema pessoal. Eu acho que teria sido completamente diferente a experiência pra ele. No meio do processo, a gente continua fazendo aqui e tal. Então, a gente criou algumas maneiras aqui no escritório, de mesmo em itens que tem um prazo longo, né, de entrega, da gente de vez em quando no meio do caminho dar uma mandar satisfação, algumas mensagens, falar com os clientes, mostrar uma atenção a ele, né, de que assim, olha, só pra te falar, o grupo tá mais esquecido nesse momento porque tem muita coisa interna acontecendo, mas a gente tá aqui trabalhando no seu projeto, estamos em tal etapa, já passamos pela primeira revisão do executivo. Exato. Sabe? Você dá aquele... Porque, por um lado, você sabe que você vai levar X dias para fazer um executivo ou algum item que vai demandar mais tempo, mas é bom ter alguma comunicação ali no meio, criar alguma conversa, eventualmente, só para dar as caras. Relacionamento, gente. Isso é um segredo de relacionamento mesmo. Exato. Faz diferença na experiência do cliente. Mostrar que você tá se importando, sabe? Recentemente, essa semana eu chamei um cliente no particular, porque assim, no grupo até tava rolando algumas mensagens e tal, mas eu chamei pra conversar, pra saber se tava tudo certo, se tava tudo em ordem e tal, porque parecia que ele não tava demandando. E aí eu falei, cara, será que aconteceu alguma coisa? Daí eu vou mandar uma mensagem. Não tinha necessidade nenhuma, mas essa mensagem vai dando a segurança pro cliente, né? Inclusive, ela brincou no final, assim, uma cliente que a gente já tá no segundo projeto já pra eles, ela brincou, e eu vou chamar mesmo se eu precisar. Eu falei, pode chamar. Pode chamar. E uma coisa que às vezes é um pouco difícil da nossa parte, né, é saber dizer alguns nãos para cliente. A gente tem que ter essa autonomia, principalmente quando o cliente quer, às vezes, uma solução de projeto que não é adequada, seguir uma medida que a gente sabe que não é boa. Tem cliente que é um pouco mais cabeça dura, né, de aceitar as nossas opiniões, assim, às vezes ele quer impor alguma coisa e tal. E hoje a gente até criou um método, assim, uma forma de lidar com algumas questões que, principalmente, quando a gente fala de estética,
é azul, se o cara quer fazer a cozinha amarela com, sei lá, um carnaval, tudo bem, pode fazer. Não é tudo bem, mas... Não, mas eu digo assim, isso não vai impactar numa medida errada, é estética. Tecnicamente... Não tá errado tecnicamente. Agora, tem subjetivo, é uma que questão quer subjetiva. exigir que faça um negócio que a gente sabe que aquela medida não vai dar certo. E aí, hoje a gente faz um e-mail, então se ele tá querendo alguma coisa que é fora do... Nossa, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu faço por e-mail. Vocês já viram aquele vídeo de criança que ficou presa no banheiro porque foi feito, por exemplo, um gavetão ou um basculante em um banheiro de apartamento que a porta abre de lado? E aí, se a porta do banheiro tá fechada e por algum motivo o basculante ou o gavetão abre, a pessoa trava e não consegue entrar no banheiro? Vocês já viram esses vídeos? De que tem bombeiro que tem que entrar pela janela pra salvar a criança? Enfim, eu sou muito preocupada com isso. Isso me travou, né? Um negócio assim que todo projeto eu fico prestando atenção se esse tipo de coisa vai acontecer no ambiente, sabe? De correr esse tipo de risco. E aí, esses banheiros, principalmente de apartamento, a gente que faz muito apartamento, eu não faço mais gavetão e basculante do lado de porta de entrada desse jeito quando tem esse risco. Só que eu já tive cliente que quis fazer, mesmo eu falando que isso pode acontecer. E aí, o cliente que bateu o pé e falou, eu faço assinar um termo por e-mail, de que ele tá ciente de que isso pode acontecer, de que, né, que não é a solução adequada pra essa situação de posicionamento de porta, enfim. Um exemplo, tá, que me veio à cabeça agora. Mas isso me resguarda, né, de se acontecer esse acidente, o cliente vai lembrar que eu avisei e ele não vai poder me culpar por eu ter feito um projeto desse jeito. Então é um saber falar não dessa forma. Você quer fazer tudo bem, então você vai assinar um termo assumindo essa responsabilidade. O não é sempre uma entonação de negativa, né? Não necessariamente. Dizer não necessariamente implica em colocar a palavra não. Exato. Você explica para ele que você não está de acordo com determinada questão e que não é a sua indicação. E, eventualmente, se for necessário... Situações necessárias, né? Não é tudo que é necessário fazer por e-mail. Senão, às vezes, tem dia que você passa o dia fazendo e-mail. Não, mas assim, vocês fazendo e-mail o que de eu negativo. Dizer, né? Mas se for necessário, se você vê que é uma situação importante, vai lá e manda um e-mail para deixar registrado. Nós temos clientes e clientes aqui no escritório. Alguns deles acabam ficando amigos. Muitos. Bastante, assim. E a gente tem que tomar cuidado também com essa relação. E tentar trazer, pelo menos, sempre pro lado profissional, né? Tem cliente, às vezes, que encontra a gente fora, assim, e fala, nossa, Raul, você é meio diferente aqui fora e tal. Eu falo, eu sou, porque lá dentro eu tô trabalhando. E aí, eventualmente, cria-se uma relação de amizade, mas enquanto eu tô trabalhando, tem que ter essa relação formal, né? E a gente preza muito aqui pela educação respeito de todas as partes. Então, sempre que acontece alguma situação que eu vejo que tá saindo um pouco ali do tom profissional, eu tento dar uma travada para aquilo não se... Ou não virar padrão, ou não ir para algum outro lugar que não vai ser bom pra ninguém. A gente basicamente não permite falta de respeito, sabe? Até, assim, obviamente que a gente não pode, por mais, às vezes, estressante que seja uma questão... Às vezes até uma brincadeira. Às vezes até uma brincadeira fora de tom, assim, ó. Cara, a gente não leva pra frente, sabe? Mas, assim, escuta, a gente já teve... finge que não escutou e segue a vida, mas a gente sabe? já teve clientes que lidaram, às vezes, com alguma questão de uma forma muito ríspida, assim, e a gente chamou pra conversar, sabe? Olha, se for pra continuar fazendo o projeto, não vai ser nesse tom que a gente vai continuar. Tipo, eu não trabalhar com a gente, trabalho com falta de respeito. Não aceito isso. E não deixa a segunda, não, na primeira. Passou do ponto, chama, conversa e pontua. Às vezes não no momento, porque pode ser um momento acalorado, beleza, tranquilo. Mas sempre pontua. Não, aqui a gente vai... Enquanto tiver todo mundo trabalhando, a gente vai tratar de forma profissional. Exato. Eu acho que, pra finalizar, vou puxar uma coisa que aconteceu comigo quando a gente foi ter a Luísa, né? Que eu vou falar que vai estragar o vídeo, porque... Meu Deus, nem eu sei o que ele vai falar. Um amigo me chamou e falou, cara, não escuta nada de ninguém, é uma experiência sua. De ter filho? De ter o filho, né? Então, no sentido, assim, cada cliente vai ser de um jeito. Sim. Por mais que a gente molde aqui, sempre vai ter uma questão de empatia, de entender, porque é ser humano. Então, algumas questões vão ser muito bem estabelecidas, né? Por conta de ser um trabalho profissional. Mas outras, a gente tem que usar o nosso lado humano para entender. Sim. E aí a gente puxa lá na história da psicologia. É verdade. E às vezes a gente começa
a entender o cliente antes mesmo de acontecer qualquer coisa. Hoje mesmo. Eu falei isso pra você. Hoje de manhã, a gente tava vindo pra cá fazer as gravações do dia. E aí, ontem, no final do dia, uma das arquitetas aqui do escritório mandou um arquivo com ajustes de um 3D. E aí ela escreveu, montou todo um arquivo respondendo as dúvidas e tal, pontuando cada coisa. E eu acho que a cliente, ela escreveu de um jeito que talvez a cliente interpretou de uma forma que não era o que ela deveria ter interpretado. E ela mandou uma mensagem no grupo meio brava, assim. Acho que não tava brava. Mas ela deu uma alfinetada. Do tipo... Sim, mas não brava, que ela não tava brava, mas ela deu uma alfinetadinha, assim, na mensagem. Eu nem vou citar exatamente o que aconteceu, mas... E na hora, a nossa reação que a gente leu a mensagem dela foi tipo, mas não sei o que, é óbvio que não é isso. E sabe quando você meio que... A gente também acho que tava meio que no calor da emoção na hora que leu a mensagem, e eu fiquei falando, eu não vou responder agora, porque eu preciso pensar o que eu vou responder. E ao mesmo tempo, o Ralph fez um levantamento, ele falou, essa cliente, ela trabalha muito de final de semana, e com certeza ela recebeu esse arquivo ontem, no final do dia, que a gente mandou sexta-feira, às 6 horas da tarde, que ela tava no ápice do estresse do trabalho dela, que geralmente é aos finais de semana, e aí ela deve ter tido um entendimento errado, porque ela também tava com um pico de estresse grande, e aí todo mundo no estresse vira às vezes uma bola de neve a resposta, né? Daí o que eu fiz? Peguei, mandei um áudio, esperei passar um tempo, né? Eu raciocinei o que eu ia responder, mandei um áudio explicando, até pedi desculpas, falei que talvez o jeito que o texto foi escrito realmente pode ter causado uma dúvida, enfim, e já tá tudo certo, ela já mandou carinha feliz, já tá tudo resolvido, entendeu? Mas se a gente às vezes vai respondendo no calor da emoção as coisas, a gente vai levando a relação com o cliente pra um lado que ele não deveria ir. Então muitas vezes você mencionou isso, eu tenho uma ânsia de responder as coisas muito rápido, um desespero de querer tirar da frente, de ver uma resposta, tudo na hora. Principalmente quando o cliente manda uma resposta meio insatisfeito com alguma coisa e eu quero resolver porque eu não consigo. E aí às hoje vezes eu aprendi... ele nem sabe por que ele tá insatisfeito. E aí hoje eu aprendi que eu não preciso responder tudo na hora, que eu tenho que pensar, raciocinar, que o tempo me faz tomar as decisões corretas pra lidar com aquela situação. Totalmente. E eu demorei pra aprender isso, porque eu sou uma pessoa muito mais ansiosa que ele pra esse tipo de coisa. Isso me afeta mais, sabe? O Ralph, ele consegue passar o final de semana inteiro com uma mensagem ali meio ríspida e fingir que nada aconteceu e só pensar nessa mensagem segunda. Eu não consigo. Segunda eu resolvo. Eu não consigo. Eu fico o final de semana inteiro pensando naquilo, não sei o quê, então eu tô aprendendo a lidar com isso. E a gente tem que aprender, porque a gente atende público, isso vai acontecer algumas vezes, ainda mais quando você tem equipe trabalhando, às vezes a sua equipe vai falar de um jeito que depois você também tem que conversar. Então, por exemplo, do jeito que a nossa funcionária escreveu a mensagem, foi um alerta até, né, da forma como ela falou, que eu vou conversar com a nossa equipe, falar, olha, as próximas vezes a gente tem que responder esse tipo de mensagem desse jeito, pra não gerar esse tipo de interpretação. Então são coisas que a gente vai aprendendo, né, com a experiência. É uma relação de empatia, gente. A gente já falou isso várias vezes. A gente tem que se colocar no lugar do cliente. E é um ser humano que vai ter problemas, igual a gente tem, normal. E aí a gente tem que ir entendendo cada situação e vencendo elas da melhor forma possível. Então, pra quem não tirou lá no negócio de... Como é que chama? No teste vocacional. No teste vocacional, que é psicólogo, vai ter que aprender a ser psicólogo um pouquinho pra atender o público. A gente não vai fugir disso. É isso aí. Então é isso, gente. Relacionamento com o cliente, eu falo que não tem regra, mas tem estratégia. E a gente tem que cada vez mais melhorar todos esses processos. Pra finalizar, foi uma coisa que você falou. Eventualmente, gente, se precisar, respira, pensa antes de responder qualquer coisa. Terapia, gente. Calma. Tudo dá certo no final. E é isso. A relação com o cliente também tá totalmente ligada à forma como a gente encara algumas coisas no nosso dia a dia. Então, tenha calma e é isso.